Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Instruções dos Espíritos. A Nova Era. Fenelon, Poitiers, 1861. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o do advento de Cristo. Depois do vivo clarão, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão rebombará. Sedes firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza, e crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos o sopro precursor da tempestade, para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animaizinhos insignificantes não formam continentes? A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal, e não da guerra, modernos São Bernardos. Olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao Evangelho de hoje e o tema é muito interessante, como sempre todos os temas são interessantes para mim. Bom, Allan Kardec faz umas boas considerações, né? Como sempre. Nós, humanidade, recebemos Moisés, né? Como enviado do nosso Mestre Jesus, para colocar um pouco de moralidade, vamos dizer assim, para colocar a ideia de um Deus único, porque naquela época as pessoas acreditavam em muitos deuses. Então Moisés veio com esse conceito de apenas um Deus. O povo era muito primitivo, então Moisés veio, trouxe algumas leis. Por exemplo, ele utilizava-se daquela lei olho por olho, dente por dente. E aquela lei, obviamente que hoje a gente sabe que é uma lei muito primitiva, mas para aquela época até que foi boa, porque as pessoas se vingavam de uma forma exagerada. Então Joãozinho roubava um bezerro do Marquinhos, aí o Marquinhos ia lá, matava os filhos do Joãozinho, colocava fogo na casa dele. Então ele colocou essas leis, atribuiu essas leis para aquela época para controlar esse povo que era altamente primitivo, certo? Os 10 mandamentos ele veio e psicografou, na realidade, né? Jesus enviou pelos seus mensageiros espirituais esses 10 mandamentos
que seriam para iniciar essa moralidade, esse aprendizado que vem do mundo espiritual. Então nós podemos considerar, essa é só uma observação, que o que realmente importa em todos os ensinamentos de Moisés são os 10 mandamentos, né? Que infelizmente até hoje tem gente que ainda não os cumpre, apesar de ser um início da moralidade, ainda tem gente que ainda não aprendeu essas coisas, mas tiveram leis sem sentido, né? Que hoje para nós não tem sentido, mas para aquela época talvez ainda tinha alguma coisa. Por exemplo, apedrejar a mulher que cometia o adultério, apedrejar até a morte. Aquilo era normal para eles, né? O que para nós hoje é um absurdo. A proibição de falar com os mortos. Moisés proibiu que as pessoas conversassem com espíritos, com os mortos. Por quê? Porque eles se utilizavam de espíritos para fazer favores e tudo mais. Mas o próprio Moisés apareceu um espírito no Novo Testamento, conversando com Jesus, né? Então, a gente percebe por essa passagem que é uma lei temporária, porque Moisés não iria colocar uma lei e depois ele mesmo descumprir se não fosse uma lei apenas para aquela época, certo? Ele colocou aquela lei porque as pessoas usavam e abusavam do mundo espiritual, como infelizmente algumas pessoas fazem até hoje. Mas ele mesmo aparece em espírito ao lado de Elias no Novo Testamento para conversar com Jesus, né? Então, logo percebe-se que esta lei só tem validade para aquela época, não pode se considerar hoje em dia, como tem algumas religiões que falam que o espiritismo não é permitido por causa disso, que não tem o menor sentido, né? Então não deve se considerar o Novo Testamento também, certo? Se o espiritismo não fosse proibido, né? Se o espiritismo fosse proibido, se conversar com os mortos fosse proibido na época de Jesus, em vez de Jesus conversar com Moisés, Jesus ia falar: sai, vai embora, Moisés, eu não quero ver você aqui porque é proibido conversar com os mortos. E não foi isso que ele fez, né? Mas isso é só uma observação. Então aquelas leis, apesar de parecerem óbvias para nós, não eram óbvias para aquelas pessoas, porque elas costumavam matar, costumavam fazer todas aquelas atrocidades da época, mas elas vieram para iniciar essa doutrina de amor que Jesus Cristo ia trazer depois, né? Então, após um período, Jesus, o governador do planeta Terra, o chefe da humanidade, vamos poder chamar assim, o CEO do planeta, né? Jesus, um espírito puro há mais de 4 bilhões de anos. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 625, quando eles perguntam qual é o maior exemplo que Deus nos deu de homem, a resposta, na verdade, é bem clara: Jesus, que é o que os espíritos respondem. Então, esse espírito maravilhoso que nós temos o privilégio de ter como, vamos dizer, irmão mais velho, que nos mostra o caminho da evolução, que há mais de 4 bilhões atrás já era um espírito puro, quando ele herdou, entre aspas, a terra de Deus, né? E esse espírito, apesar de não precisar, obviamente, porque ele não precisa reencarnar bilhões de anos, ele optou por reencarnar. Para quê? Para mostrar esse caminho, esse árduo caminho da evolução para nós. Então ele reencarnou no lugar mais pobre, né, que Jerusalém, numa cidade bem simples, de pais muito simples, na, vamos dizer, pior colocação material possível, pois ele poderia ter reencarnado como filho do imperador de Roma ou como filho do rei da época, né? Mas da região, mas ele quis reencarnar como pessoa extremamente simples, em família simples. Trabalhou até os seus 30 anos, como nós sabemos, porque é óbvio que, apesar de a gente não ter relato, nós sabemos que ele trabalhou até os seus 30 anos. E ele sabia quem ele era? Claro que ele sabia. A gente tem esse exemplo quando ele tinha 12 anos, que na Páscoa, que ele fugiu dos seus pais, que os pais dele, né, encontraram ele depois. Ele estava conversando com doutores da lei, vamos dizer, juízes da época, com pessoas muito cultas, e eles estavam espantados com as coisas que Jesus estava falando. Isso já fazia alguns dias, né, que ele devia estar ali. E aí, quando o pai e a mãe perguntam para ele: Jesus, aonde você estava? Por que você desapareceu? Ele disse para eles: vocês não sabiam, né, que eu estava cuidando dos assuntos de meu pai? Ou seja, ele demonstra que mesmo com 12 anos, ele sabia quem ele era, né? Então esse espírito maravilhoso optou por reencarnar, passar frio, porque aquela era uma região muito fria, passar calor, porque aquela região também às vezes faz muito calor, passar necessidade, viver, vamos dizer, altamente primitivo, um espírito que vive vamos dizer,
perto de Deus, que se comunica com Deus, que vive de uma felicidade plena, reencarnar para um povo absurdamente atrasado como nós, na humanidade, ele fez tudo isso para quê? Para deixar o seu legado, para explicar para todos nós, né, qual é o caminho do amor. Ele veio ensinar para nós a doutrina do amor, que na realidade ele fala em um ponto do Evangelho que essa doutrina que ele vem nos ensinar, ela vem de Deus, ou seja, essa é a linguagem universal, a linguagem da evolução, ou seja, em qualquer planeta que nós formos, qualquer planeta evoluído que a gente visitar, nós vamos encontrar esta linguagem da caridade e do amor, em qualquer lugar do universo, que é muito amplo, inclusive é infinito, né? Sabemos hoje que nós temos aproximadamente ou mais de 200 bilhões de planetas igual ao nosso só na nossa galáxia, e temos mais de 300 bilhões de galáxias igual à nossa, e segundo os espíritos, o universo é infinito. Imagine que praticamente todos esses planetas têm vida, praticamente não, né? Mas muitos deles. E essa é a lei para todos esses lugares. Pode não existir exatamente o Espiritismo, pode não existir Jesus, mas a lei do amor e da caridade é a mesma linguagem em todas as regiões do universo. Mas Jesus, sabendo que iria ocorrer, né, por causa do seu grau evolutivo absurdo, avisou que iriam vir falsos cristos e falsos profetas que falariam em nome dele e tudo mais. E também avisou no Evangelho de João que ele enviaria o Consolador prometido, que ele não ia deixar a humanidade sem auxílio, né? Que ele ia pedir para o Pai dele enviar o Consolador prometido, e o Consolador prometido, o Espírito de verdade, iria explicar coisas que ele não pôde explicar, ensinar coisas, esclarecer. Esse Consolador prometido é o Espiritismo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Vocês podem procurar lá, Consolador prometido. Tem o trecho da Bíblia e os comentários de Allan Kardec. Então esse Consolador prometido maravilhoso, que é o Espiritismo, vem relembrar os ensinamentos de Jesus na mais pura essência, sem a contaminação do homem, sem o egoísmo, a mesquinharia e tudo mais. Por quê? Nós sabemos que, infelizmente, durante os muitos séculos que nós tivemos, o homem alterou e adulterou as palavras de Jesus e as outras escrituras e muitas coisas para seu benefício próprio. Então, nós podemos considerar que muitos religiosos fizeram da religião um comércio, um objeto de egoísmo, um objeto para promover coisas, né, para si próprio, um objeto para pensar na realidade, para fazer o contrário, né, ao contrário da essência de Jesus. Então nós sabemos que nós tivemos as reformas, reforma protestante, tudo mais, mas no final das contas sempre acaba chegando na mesma parte, em que as pessoas adulteram para si próprio esse conteúdo, para que ele beneficie apenas aquelas pessoas. Então o Espiritismo, o Consolador prometido, vem em boa hora. Por quê? Boa hora não, né? Na hora certa, na realidade, né? Em boa hora. Claro que essas coisas não são feitas aleatoriamente. Isso já está no projeto há 5.000 anos atrás, talvez há 100.000 anos atrás, não sei. Então o Espiritismo vem agora nesse momento, exatamente nesse momento que nós estamos passando de própria expiação para regeneração. O que quer dizer? Que ao passarmos oficialmente ou de vez para a regeneração, o mal não vai mais ser da forma que ele é hoje. O mal vai existir, mas muito mais controlado. O bem vai predominar sobre o mal. As coisas boas vão predominar sobre as coisas ruins. Nós sabemos que diversos espíritos muito evoluídos estão reencarnando no planeta. Na realidade, nós sabemos que de 1800, vamos dizer aproximadamente para cá, houve uma grande diferença nos espíritos que reencarnam aqui no planeta Terra, né? Porque vocês podem perceber que nos últimos 4.000 anos a gente praticamente não evoluiu nada, além, né? Quer dizer, nós só evoluímos nos últimos 200 anos. Se você pega uma pessoa que vivia 3.000 anos atrás e coloca ela num lugar que de 1.000 anos atrás, para ela não mudou quase nada, né? Nós não evoluímos muito, nem em tecnologia, nem muito em moralidade, mas se você pegar uma pessoa que viveu em 1700 e colocar ela aqui hoje, ela vai ficar perdida, ela não vai saber, porque o mundo mudou muito.
né? Nós melhoramos em moralidade, melhoramos em tecnologia. E isso não acontece ao acaso, nem por conta da sorte, claro que não. Isso tudo está no planejamento, vamos dizer, de Jesus. Então essa transformação que está ocorrendo, calculada, obviamente, pelo Mestre, e muito bem programada, porque Jesus não é como nós, ele não comete erros, né? Ele é um espírito perfeito. Obviamente, se fosse depender de nós, estava ferrado, não tinha nem começado ainda. Então, nessa transformação em que nós passaremos de prova e expiação para a regeneração, eu prometo a vocês que receberemos, além de todos esses espíritos que estão reencarnando aqui, a visita, como está previsto no documentário Data Limite, por Chico Xavier, né? Em que ele fala que nós iríamos receber uma visita de extraterrestres em 50 anos, que acabaria em 2019, esse período, caso não entrássemos numa guerra. Eu garanto a vocês que nós receberemos uma visita este ano ainda, e essa visita de extraterrestres vai trazer para nós tecnologia para acabar com nossas doenças, né? Tecnologia para acabar com os nossos acidentes, moralidade, auxílio, não mais guerra, não vai mais ser permitido que o homem se mate, não vai mais ser permitido que um homem faça mal ao outro, não vai mais ser permitido que exista terrorismo, sequestrador, bandidos, corruptos, isso não vai mais acontecer. Eu posso garantir para vocês, tanto que eu estou gravando esse evangelho aqui, deixando registrado. Caso não ocorra, vocês podem me cobrar. Até o final desse ano, nós iremos sim receber essa visita física e vai nos auxiliar muito. Inclusive, eu estou falando isso até a pedido dos espíritos para já ir preparando, pelo menos essa pequena parte da população, né, que tem contato comigo. Então, esta visita vai iniciar realmente o período da nova era. E aí daqui para frente as coisas vão mudar muito, mas é óbvio, para melhor. Todas essas coisas que nós estamos vendo no país, tudo que está acontecendo agora, que parece até ruim, mas na verdade isso não é ruim, isso sempre aconteceu. A diferença é que está aparecendo. E isso é bom, porque nós podemos saber agora a verdade, né? E assim escolher melhor nossos candidatos e tudo mais, né? Porque havendo uma limpa como está acontecendo, vai ficar tudo melhor para nós. Então é isso, pessoal. Obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso evangelho. Coloquem suas dúvidas aí abaixo e nós responderemos. Muito obrigado, que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!